Adriano avisa a Natália que André está passando mal e que vai levá-la para o hospital. No carro, Andréia chora e diz que não quer que aconteça nada com seu bebê. Natália diz a João Gabriel que André está mal e ela vai para o hospital ficar com a filha. Olga tenta agradar Margot e pede para as duas fazerem caminhadas juntas, já que isso foi recomendado para elas. Com a insistência de Olga, Margot cede e aceita caminhar com ela. Natália chega no hospital aflita e pergunta a Adriano o que aconteceu. Adriano diz a Natália que André estava sentindo muita dor. Ela sangrou e ele não sabe de mais nada. Natália diz que nada daquilo estaria acontecendo se a filha estivesse com ela. Omar começa a trabalhar com Vicente. Constanza chora e diz a Adélia que dedicaria o seu corpo e alma para cuidar do filho e criaria ele como um príncipe. Constanza diz que tiraram seu filho e que espera que Andréia sofra o mesmo que ela e o perda. Adriano diz a Natália que também está morrendo de angústia, assim como ela. Natália diz que eles devem ter fé, que tudo ficará bem. Constanza diz a Adélia que nunca quis ter um filho de Gustavo, porque se tivesse, ele seria um monstrinho devido aos genes dele. Constanza diz que seria como parir um rato, mas Andréia, ao contrário, terá um bebê de revista. Ela diz que aquele bebê era para ser seu filho, mas agora ficou sem nada. Margot diz a Teresa que vai fazer Olga ficar farta de estar ali, até que ela sozinha saia correndo de casa. Olga se aproxima para sair com Margot para sua caminhada. Margot começa a colocar seu plano em ação. Ela diz a Olga que elas vão ao mercado e ela ajudará a trazer algumas sacolas com os alimentos que vão comprar para a Natália. Teresa se diverte, enquanto Olga tenta controlar a sua raiva. João Gabriel conta para Regina que Natália foi para o hospital porque André está mal. O médico diz a Natália e Adriano que André chegou com ameaça de aborto e corre o risco de perder o bebê. Natália liga para Vicente, conta como André está e o autoriza a falar com Omar. Salma pede a ajuda de Constanza para recuperar o seu filho, seu chuchu, e que ela converse com Andréia sobre isso. Furiosa, Constanza tira Salma de sua casa. No hospital, Omar, Natália, Adriano e Regina são informados de que André e o bebê já estão fora de perigo. Salma conversa com Patrícia e a amiga a aconselha a apoiar o casamento entre Omar e Andréia. Salma se alegra e diz que ela mesma vai organizar o casamento do filho com Andréia. Natália vai ver Andréia. Andréia chora muito, diz à mãe que sabe que não é uma boa filha e apesar disso ela sempre está lhe escutando e lhe dando bons conselhos. Andréia pede perdão à mãe por ter a tratado tão mal. Diz que nunca sentiu um amor tão grande como o que sente agora pelo bebê e pode entendê-la. Oh, até que enfim, menina! Vamos ver se agora você cria tipo de gente mesmo e aprende a valorizar a mãe maravilhosa que você tem. Parabéns! Natália diz a Andréia que graças a Deus ela e o bebê estão bem e ela não vai sair dali. Andréia diz à mãe que naquele dia se deu conta de que ama o seu bebê e está com muita vontade de tê-lo em seus braços. Adriano pergunta a Regina por que tudo é tão difícil com ela. Regina diz que é porque ele já a desiludiu e ela não suportaria que ele fizesse isso de novo. Natália diz que Andréia está tendo amor de mãe e que um filho é uma força. Andréia pergunta se a mãe acredita que ela será uma boa mãe, assim como ela. Natália diz que sim, que vai ajudá-la em tudo. E elas se abraçam. Adriano tenta convencer Regina a morar em sua mansão para apoiar Andréia e diz que Natália também deveria morar lá para ajudar a cuidar da irmã dela. Regina hesita um pouco, mas diz ao pai que vai falar com a mãe. Andréia diz à mãe que se arrepende muito de ter aceitado a proposta da tia. Adriano agradece o apoio de Regina. Regina diz ao pai que fará isso pelo bem de André e do bebê, e não por ele. Natália diz a Andréia que se ela fosse morar na pensão, elas estariam mais próximas uma da outra, além dela ficar com Omar. Omar diz a Adriano que pensa em voltar para a casa dele, mas se responsabilizará pelos gastos de sua família, pois já tem trabalho. Adriano diz a Omar que aceita a responsabilidade dele, mas que não há ninguém melhor do que Natália para cuidar de Andréia. Natália pede para Andréia não colocar novamente o dinheiro acima da sua felicidade. Natália diz que Omar não poderá dar um castelo para ela, mas um lar sim, o seu próprio lar. Margot diz a Olga
que ela terá que continuar se esforçando muito, pois é uma pessoa que não lhe inspira nenhum pingo de confiança. Regina tenta convencer a mãe a ir morar na casa de seu pai para cuidarem de Andréia. Natália percebe que foi Adriano quem tentou manipular a filha e diz a ela que ele está muito mal se pensa que ela cairá no jogo dele. Natália diz que Regina tem um coração grande, Adriano muita lábia e pede para a filha ter muito cuidado para ele não manipulá-la. Cláudio pergunta a Olga se ela realmente não tem nada para esconder. Olga diz que não. Vicente chega em casa nesse momento e Cláudio diz a ele que na noite anterior viu Olga entrando no carro de Adriano e nem imagina para onde eles foram. Vicente encara a Olga. Olga diz a Cláudio que é uma pena, pois Vicente sabe que não é a primeira vez que Adriano a procura para lhe perguntar coisas. Olga vai para a cozinha e Cláudio diz a Vicente que lhe pareceu muito suspeito ver Olga e Adriano juntos e por isso comentou. Vicente vai falar com Olga. Ela diz a ele que Adriano é estranho e quer informações de Natália. Fingida nojenta, Olga diz a Vicente que não disse nada para Adriano sobre o que acontece ali. Vicente fica desconfiado. Benjamin está no quarto com a bisavó. Olga vai se aproximando e diz a Margot que está com o caldo que preparou para ela. Ao escutar a voz de Olga, Benjamin se esconde rapidamente debaixo da cama. Margot diz a Olga que a sua fome já passou e pede para ela levar o caldo de volta para a cozinha. Olga sai do quarto e Margot pergunta a Benjamin por que ele sente tanto medo dela. Omar mostra para Andréia um sapatinho que comprou para o bebê deles. Andréia fica emocionada. Omar diz a ela que vai voltar para a casa do pai dela, para estar ao seu lado. Andréia diz que não, que quer ir com ele para a pensão e assim eles poderão estar perto da mãe dela. Omar pergunta se ela tem certeza. Andréia diz que sim, porque nem todo o dinheiro do mundo traria de volta o seu bebê se ela o tivesse perdido. E que o dinheiro não vale nada se ele não estiver ao lado dela. Omar fica muito feliz, diz a Andréia que a ama e eles se beijam. Benjamin diz à bisavó que Olga não é boa e não quer que ela more ali. Desconfiada, Margot pergunta a Benjamin se tem mais alguma coisa que ele queira dizer, porque é muito importante. Benjamin está a ponto de revelar toda a verdade para a avó, mas Olga os interrompe. Ela entra no quarto sem bater. Olga se aproxima de Benjamin, falando com carinho com ele, e diz a Margot que Vicente tem um recado para ela. Olga pergunta o que Benjamin está fazendo ali. Margot diz que ele foi lhe fazer um pouco de companhia e pergunta o que Vicente queria. Olga diz a Margot que Vicente saiu, mas daqui a pouco volta, e pede para Benjamin descer com ela, enquanto Margot descansa. Benjamin se recusa. Margot diz que Benjamin ficará assistindo com ela. Olga diz que também ficará com eles. Ela coloca Benjamin em seu colo e aperta a mãozinha dele, o intimidando, para não dizer nada a Margot. Andréia recebe alta e diz ao pai que vai morar com Omar, no quarto que ele alugou na pensão. Adriano diz que ela não terá conforto naquele lugar. Regina diz ao pai que lá Andréia terá a mãe e a ela muito perto e pergunta se não era isso que ele queria para sua irmã. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.